Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana em Itacoaxetuba. E hoje, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, eu estou dando prosseguimento aos nossos estudos de pneumatologia, ou seja, o estudo sobre o Espírito Santo. Na última quarta-feira, eu tratei acerca do batismo com o Espírito Santo e dom de línguas. Hoje eu continuo estudando ainda o dom de línguas, dando um complemento àquilo que foi iniciado na quarta-feira passada. Quero deixar registrado que este é um assunto extremamente grande e que nós aqui não vamos esgotar o assunto. Existe um bom conteúdo em literatura acerca do tema. A ideia aqui do nosso estudo é tocar naquilo que acreditamos ser mais importante para estes nossos dias, de acordo com a nossa realidade aqui. E eu quero começar o estudo de hoje com uma história que conta assim. Certa vez, um estômago que se ressentia de não ter um papel tão vistoso quanto as outras partes do corpo, como braços, mãos, pés, recusou-se, sentindo desvalorizado, a trabalhar. Começou a fazer greve. Decidiu não fazer mais digestão. Claro, logo todo o corpo, sem a devida digestão do alimento, começou a enfraquecer. E então todos, inclusive o estômago, perceberam a importância que cada um possui para o corpo, mesmo aquelas partes do corpo não tão visíveis, como braço, mão e pés, como o estômago, e começaram a se respeitar mais. Eu conto essa história para demonstrar algo que é consolidado, é claro, né? Cada parte do corpo tem a sua importância. O olho impede o corpo de tropeçar. A boca fornece nutrição ao corpo. O ouvido ouve para o resto do corpo. Assim como as partes de um corpo, os dons dentro da Igreja de Cristo devem ser entendidos dentro da finalidade da saúde e do crescimento do corpo de Cristo, da Igreja. Todos os diversos dons capacitam os membros do corpo de Cristo a ministrar uns aos outros. Assim como não se pode conceber uma mão fora do corpo, caminhando sozinha, andando como pelos dedos, não se pode conceber um membro fora do corpo. Por isso, os dons que o Espírito Santo concede a cada um dos membros da Igreja de Cristo são para o benefício de todos, coletivamente, e não apenas para aquele que recebeu o dom. O texto que prova esse argumento que eu acabei de dizer é o seguinte: se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 a 12, e diz assim: E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons, portanto, são dados para a edificação da Igreja. Isso é uma verdade essencial, fundamental, para entendermos acerca dos dons na Igreja, inclusive o dom de línguas. Esse dom, o dom de línguas, está dentro do conjunto de dons para a Igreja. E ele serve ao mesmo propósito que todos os outros dons de profecia, de mestre, por exemplo, como foi citado, que é a edificação do corpo de Cristo. Portanto, hoje nós iremos estudar, como eu disse no início, o dom de línguas. E para isso, eu utilizarei como texto base a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, seu capítulo 14, versículo 1 ao 5 e também versículos 21 a 22.
Então eu gostaria que agora você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou repetir, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 a 5, e logo em seguida também versículos 21 e 22. Este é o nosso texto base para o nosso estudo. Então, se você não pegou a sua Bíblia, por favor, a pegue, para que você possa acompanhar melhor este estudo. É um estudo que necessita de algum tipo de apoio visual, e eu quero entender que você dispõe da Bíblia como um apoio visual daquilo que eu estou expressando nesse estudo. Espero que você tenha pego. Antes de dar prosseguimento, algumas considerações. O nosso estudo possui 2 tópicos. No primeiro tópico de hoje, eu vou mostrar a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas. O segundo tópico é o dom de línguas como um sinal para os incrédulos. Esses tópicos que eu acabei de citar, eles são descritivos, ou seja, você lendo o texto perceberá a presença deles na própria escrita do texto. Eles são descritivos para que nós possamos, você e eu, nos apoiarmos na escrita para visualizarmos o estudo que estou ministrando agora. Outra coisa, este é um assunto, é um complemento da aula anterior, que tratou acerca do batismo com o Espírito Santo, como evento histórico e como realidade, como sinônimo de regeneração, e como dom de línguas, tendo a ideia de dom de línguas como idiomas. Assim como ficou estabelecido no estudo anterior, as línguas que o dom de línguas trata, o dom de línguas o assunto é idiomas. Nós não entendemos, os presbiterianos não entendem que este dom de línguas seja alguma coisa de línguas desconexas. Os argumentos estão lá no estudo anterior, caso você tenha perdido, ainda há tempo. E ele se fundamenta em Atos capítulo 2, acerca do dia do grande dia do evento do batismo com o Espírito Santo, que é o dia que ocorre no Pentecostes. E também o desenvolvimento de Atos, a argumentação toda está lá. Portanto, essas considerações são importantes, porque a partir dela eu continuo esse estudo. Então, o dom de línguas aqui não é entendido como palavras aleatórias, ditas em êxtase. Não, o dom de línguas aqui são idiomas, e o conteúdo desses idiomas é a revelação de Deus que ocorria na igreja do primeiro século, conforme nós vamos ver aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, vamos ao nosso primeiro tópico. Como eu disse, o nosso estudo de hoje está dividido em 2 tópicos. E o primeiro tópico é: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Isso fica muito bem estabelecido logo no início do capítulo 14, no primeiro versículo, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ponto. Deste versículo inicial, nós percebemos o tom de todo o capítulo 14. É mostrar a superioridade do dom de línguas sobre todos os outros dons. Nós não podemos continuar expondo o texto sem ter esse texto inicial como aquele que dará a atmosfera para o entendimento do capítulo 14. Então, algumas pessoas podem, às vezes, pensar versículos do capítulo 14 para tentar interpretá-lo com outro texto bíblico. Isto é um procedimento incorreto. Nós temos que entender o texto dentro do texto. Então, é o que é o mínimo para entendermos o assunto. E não tem como dizer que todo esse capítulo 14, ele é sim dado o tom através do versículo 1, que diz que o dom de profecia é superior aos outros dons, segundo o que vai se desenvolver aqui, e veremos mais. Então, no versículo 1, como eu disse, é o tom e a atmosfera do capítulo 14. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A partir do versículo 2, agora, espero que você esteja com a Bíblia aberta, você perceberá que o apóstolo Paulo, que está escrevendo esta epístola, irá desenvolver um contraste enfático entre o dom de línguas e o dom de profecia. Em cada passo da sua argumentação, ele irá demonstrar que o dom de profecias é superior ao dom de línguas.
até o final do capítulo. Como é muito material, eu vou me situar à guisa de amostragem aqui, de uma amostra do que o capítulo 14 reserva. Vamos nos situar até o versículo 5, para isso ficar bem estabelecido. Mas não só até o versículo 5, entenda que o capítulo 14 todo irá mostrar a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas. Mas por uma questão de tempo nós não vamos expor todo o capítulo 14, vamos ficar até o verso 5. Mas olhando para o verso 2, está assim: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então aqui dado uma informação, quem fala em outra língua não fala aos homens, guarda isso. Verso 3, mas, perceba a conjunção adversativa, mas, para mostrar que está mudando a direção da ideia do texto, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Veja que aqui já inicia mostrando uma superioridade do dom da profecia. A profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mais uma vez, um dado sobre quem fala em outros idiomas e línguas. Depois continua, ainda no verso 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Percebe o contraste? Está percebendo? Vamos continuar. Versículo 5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Muito bem. Aí ele continua. Muito mais, porém, que profetizeis. Veja o contraste de novo. E aí o contraste continua. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Aí continua. Salvo se interpretar para que a igreja receba edificação. Veja, e o texto irá dar continuidade a esse contraste, sempre mostrando que o dom de língua é superior, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Mas vamos tratar aqui de dois tipos de superioridade que você já deve ter percebido no texto. A primeira superioridade é que o dom de profecia é superior porque fala aos homens. Isso está no verso 1 e 2. O dom de profecia é colocado ao lado de dom de línguas e estabelecido uma condição de superioridade. O dom de língua sozinho não fala a homens. Isso ficou claro. A profecia, ao contrário, fala aos homens. E fala como? Edificando, consolando e exortando. Esta é a ideia da profecia. O segmento posterior do verso 2, que diz assim, o verso 2 começa assim: pois quem fala em outra língua não fala aos homens. E aí presta atenção nesse próximo segmento. Senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Esta expressão é importante olharmos com cuidado. Eu já vi em alguns lugares, algumas pessoas interpretando isso como positivo. Olha só, a pessoa fala em outras línguas, em outra maneira, isso quer dizer que ela fala em mistério e fala com Deus, como se fosse algo positivo. Não, isto é algo negativo. Se nós lermos o texto inteiro, nós vamos entender que isso não é um elogio. Veja, nós percebemos o quê? Que isto é quase que uma concessão, é quase que algo dito que, olha, a pessoa que fala em outras línguas não fala a homens, senão fala a Deus, fala em mistério, né? Então isso não é algo positivo. Tanto é que a profecia é melhor. Quem profetiza, fala a homens, edificando, consolando e exortando. Então você percebe que o contexto, este segmento que eu disse para você prestar atenção, não é algo positivo, é algo negativo. Ou seja, é melhor falar aos homens em profecia, porque esses homens serão edificados, consolados e exortados, do que falar somente para Deus em mistério, nesse segmento aqui. Mas a gente vai desenvolver mais isso. O falar a Deus nesse texto, por nenhuma pessoa entendê-lo, não é algo positivo, como falar em profecia.
Por quê? Porque Deus deseja que sua mensagem seja entendida pelos homens. A profecia faz isso nesse texto, as línguas não. Então nós precisamos entender que as profecias são colocadas em superioridade aos idiomas, aos usos das línguas, por uma questão básica de comunicação. Quem fala quer ser entendido. Deus fala com a sua igreja e Ele fala para exortar, edificar e consolar. Entretanto, aquela pessoa que apenas fala em outros idiomas, como nesse texto, ela não executa nenhuma dessas três funções que a profecia vai de encontro. Então não é útil como uma profecia. Agora nós precisamos entender uma expressão muito mal entendida nesse texto, que é a palavra mistério. A palavra mistério em nosso idioma, ela possui um efeito que alguns vão chamar de falso cognato. O que é falso cognato? São palavras que aparentemente indicam uma coisa em um idioma, mas na verdade o seu indicativo é outro. E nesse caso a palavra mistério para nós é como se fosse um falso cognato. Eu vou explicar aqui. A palavra mistério em grego tem um outro tipo de significado. Ela significa no grego revelação. Só que na língua portuguesa, quando falamos da palavra mistério, geralmente a conotação é algo escondido. Por exemplo, quando alguém pergunta, supomos a uma outra pessoa algo assim: ei, você sabe onde foi parar fulano de tal? Qual o seu paradeiro? E aí a pessoa pode responder assim: eu não sei o paradeiro de fulano de tal. O paradeiro desta pessoa é um mistério. Ou seja, ninguém sabe, está oculto e escondido. Mas, no grego, a palavra mistério, ela significa revelação. Então, o sentido aqui se parece muito com a palavra em inglês push. Eu acho que você já deve ter encontrado ela, por exemplo, quando vai ao banco. Em inglês, push significa empurrar. Só que para nós, esta palavra, push, ela nos lembra o som da palavra push, de puxar, que é o sentido contrário. É mais ou menos o efeito que a palavra mistério em grego tem em nosso idioma da língua portuguesa. A palavra mistério na língua grega significa revelação, mas quando vem para a língua portuguesa nós estamos acostumados com o seu sentido de algo oculto, e aí nós acabamos não entendendo muito bem o texto. Por isso, anote aí que eu vou mostrar alguns versículos onde está muito claro a utilização da palavra mistério como revelação. Por exemplo, eu vou citar aqui Mateus capítulo 13, verso 11. Anota aí, Mateus capítulo 13, verso 11. Eu vou ler. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios, revelações, do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido. Esse texto demonstra muito bem o ponto que eu estou me referindo, porque é Jesus Cristo explicando a sua parábola da semeadura. E ele diz que contem parábolas para que alguns não entendam, mas a vocês, se referindo aos discípulos, é revelado os mistérios do reino de Deus, dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, ou seja, é revelado. O sentido da palavra mistério é revelação. Há um outro texto também, em Apocalipse, capítulo 1, verso 2. Apocalipse, capítulo 1, verso 2, que diz assim: quanto ao mistério, ou revelação, das 7 igrejas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que a palavra mistério está mais uma vez num contexto de revelação, de explicação, algo que está sendo explicado. Há um outro texto também, a 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, que diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, agora óbvio não mais,
porque a ideia é o Evangelho, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, mais uma vez, um texto onde a palavra mistério está dentro de algo que mostra que está sendo revelado, que no caso, a grande salvação. E mais um texto, em Romanos 11, verso 25. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, ou revelação, que veio o endurecimento a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja que todos esses textos, inclusive este agora que eu acabei de ler, se refere-se à palavra mistério dentro de um contexto de algo que está sendo revelado. Então a palavra mistério é, em si, um sinônimo de revelação. Agora nós podemos voltar ao nosso texto daquela pessoa que ela não consegue, ela tendo o dom de línguas, ela não tem a ninguém a falar senão a Deus, porque apenas Deus conhece o idioma que esta pessoa está falando, e esta pessoa, ela fala em mistério, né? A ideia de que ela fala em mistério é para legitimar o conteúdo que ela está falando. O que ela está falando, o que ela tem para ser dito, ainda que seja em outro idioma, pertence a Deus, que ela não tenha dúvida que isto seja de Deus. Só que, como ela não tem como traduzir, fica algo, fica pertencente apenas a Deus. Este é o sentido do texto. Então, quando o texto diz, lá, né, verso 2, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, está vendo? Ninguém entende, só Deus. E em espírito fala em mistérios. Espírito fala sobre a revelação. A revelação, a conteúdo de Deus nesta fala. Isto é inquestionável, que esta pessoa tem dentro de si, ou que foi colocado no coração para falar algo de Deus. Mas, como ela não sabe interpretar, ela fala coisas que apenas Deus pode entender. Segunda superioridade que nós encontramos é que o dom de profecia edifica a igreja. O dom de línguas, não. Está no verso 4, que diz assim: o que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Fato, a ideia de uma autoedificação é colocada como algo inferior à edificação da igreja. A suposta autoedificação que sugere o texto, nós vamos entender isso aqui ainda mais à frente, é vista como inferior à edificação da igreja. Isso é indiscutível pela leitura natural do texto. Veja, o texto não está dando um prêmio para quem fala em outras línguas. O texto está fazendo isso como um tipo de censura, como algo negativo. Vou repetir o texto no verso 4. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora uma pergunta que deve ser feita: como a língua edifica o portador, já que ele não edifica a igreja? Bom, esta é uma pergunta importante. Como é que esta pessoa, quem fala em outras línguas, se edifica a si mesmo? Bom, existem algumas questões aqui que devemos levar em consideração, por isso eu ainda espero que você esteja com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, aberta, que eu vou fazer referência a alguns textos. Essa edificação a qual trata o texto, no verso 4, não é uma edificação pelo entendimento. Está lá no versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que está acontecendo no versículo 14? Está acontecendo que o falar em outras línguas, ou no caso aqui no 14, orar em outra língua, não garante entendimento. A mente fica infrutífera. Vamos ficar com essa parte do texto que nos interessa destacar. Então, esta edificação não pode ser pelo entendimento, porque o versículo 14 veta isso. A pessoa que fala em outro idioma não entende, no caso, outra língua aqui. Outra coisa a considerar, não é por interpretar que essa pessoa vai ser edificada, porque ela não consegue se auto-interpretar. Versículos 27 e 28 mostram isso. No caso de alguém falar em outra língua,
que não sejam mais do que 2 ou 3, e isto sucessivamente, e haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mais uma vez, a ideia de falar consigo mesmo é tratada como algo menor do que falar e ser interpretado. Portanto, o que significa, como uma pessoa pode edificar-se a si mesmo falando em outro idioma, no caso da igreja de Corinto? Existem aí duas soluções para isso. Olhando vários estudiosos, majoritariamente eles tendem para essas duas soluções que eu vou apresentar agora. A primeira solução, a primeira opção, é que quando fala que o meu espírito ora de fato, que eu disse no versículo 14, fazendo referência ao verso 4, que ainda que a pessoa não entenda o que diga, o que ela está pertence a Deus, o que está nela pertence a Deus. Então há uma certa admissão de uma edificação possível só pela pessoa ser, digamos, o recipiente desta revelação que não consegue ser verbalizada de uma forma inteligível. Só pelo fato dela ser um recipiente da revelação de Deus, Paulo assume que há uma certa edificação. Não é a ideal, porque o ideal seria que ela tivesse um intérprete para a igreja ser edificada, inclusive ela mesma. Mas essa é uma solução possível para esse texto. A segunda solução é que se trata de uma ironia, ou seja, Paulo está sendo irônico. Olha, aquele que não que fala em outros idiomas e não tem intérprete, fique calado, fale consigo mesmo a Deus, ou edifique-se a si mesmo, como algo pejorativo, como algo negativo, como algo irônico. Ou seja, por que há esse tipo de entendimento possível? Porque nenhum dom é dado como um dom para se edificar a si mesmo. Isto é contrário ao essencial de ser dado um dom, conforme eu li com você em Efésios capítulo 4, verso 11 e diante. Não tem como ser um dom para edificar a si mesmo. Isso é contrassensual em relação à própria essência de dom para o corpo de Cristo. Então, alguns estudiosos entendem que é uma certa ironia. De qualquer forma, nenhum dessas duas opções torna o dom de línguas falado solitariamente como algo bom. Porque o mais importante, é isso que para nós deve ficar, é que dentro da liturgia, porque é o culto que está sendo retratado, é um ambiente de culto no capítulo 14, dentro da liturgia não há espaço para dons verbais que não produzam entendimento. Por isso que a profecia é superior ao dom de línguas. Eu espero que isso tenha ficado claro, que a profecia é superior ao dom de línguas, porque edifica a igreja e porque fala aos homens, enquanto o dom de línguas não faz nenhum desses dois, não cumpre nenhuma dessas duas funções. E Deus deseja que a sua mensagem seja entendida, para que pessoas e a igreja seja edificada, e o dom de línguas falado solitariamente não faz isto. Este ato de correção é importante no capítulo 14 de Corinto, da igreja de Corinto, porque pelo que demonstra o apóstolo Paulo, os irmãos da igreja de Corinto valorizavam muito um dom simplesmente por estética, por acharem bonito falar outros idiomas, mas que isso, na verdade, não redundava em nenhum tipo de edificação para a igreja com a sua coletividade, e era só para envaidecimento. Por isso que Paulo é bem enfático de que o dom de profecia é superior, porque os dons devem estar a serviço da igreja e nunca um dom deve estar a serviço de um membro só. Isto é contrassensual. Feito isto, nós vamos para o nosso segundo tópico. O dom de línguas é um sinal para incrédulos. E eu quero aqui deixar registrado que este setor que eu vou tratar agora, este segundo tópico, ele é muito embasado num livro de O. Palmer Robertson,
chamado A Palavra Final, onde ele possui alguns textos, alguns argumentos interessantes acerca do dom de línguas, e desses argumentos eu separo aquilo que eu creio que é o melhor para nós neste momento. E ele começa com uma história muito interessante, né? Uma explicação sobre o uso do dom de línguas como um sinal para os incrédulos, como um tipo de placa. Imagine uma placa de aviso na estrada, uma placa de trânsito. A placa, por exemplo, uma placa indicando curvas à frente. Bom, uma placa é um sinal provisório para quem está dirigindo. Depois que você vê o sinal, você não usa mais aquela placa. O motorista, ele não para o carro, pega a placa, o sinal, e coloca dentro do carro e leva embora. Não, o sinal, ele serviu o seu propósito, que foi ser um indicativo daquilo que estaria à frente no trânsito ou no tráfego. Assim deve ser entendido o dom de línguas. O dom de línguas cessou. Ele é um sinal para os incrédulos. E aí eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 21 e 22, que diz assim: na lei está escrito, uma referência a Isaías 28, 11 e 12, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A pergunta que fica: que sinal é este? Segundo o texto de Isaías que Paulo cita, é um sinal de juízo de Deus sobre seu povo, os israelitas de Jerusalém. As línguas em outros idiomas são um sinal de juízo porque os cidadãos de Jerusalém recusaram-se a obedecer a Deus e retornar ao Senhor. Isaías, ele profetiza para a nação de Judá, advertindo pela sua incredulidade e já avizinhando uma deportação pelos babilônios que viriam. Os babilônios são estrangeiros. Então esta profecia de Isaías é uma referência aos babilônios que iriam sitiar Jerusalém e levar cativo. Por isso que o texto diz: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. É um sinal de censura. As línguas estrangeiras nunca eram um episódio onde algum israelita poderia bater palmas e dizer: oba, estão falando em línguas estrangeiras. Sempre é sinal de juízo. E não apenas no livro de Isaías, mas também no livro de Deuteronômio, em seu capítulo 28, versículo 49, demonstra que as línguas, os outros idiomas, dentro da nação de Israel, não eram um sinal alvissareiro, um bom sinal. Diz lá, Deuteronômio 28, 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderá. Uau, língua estranha, diferente daquela dita pelos israelitas. E essa língua, ela não é bem-vinda para os israelitas, porque é um sinal de maldição. Portanto, as línguas estrangeiras marcam uma drástica mudança na direção da obra de Deus no mundo. As línguas babilônicas em Israel foram a marca das maldições derramadas por Deus, por não serem fiéis ao pacto que o Senhor estabeleceu com eles. Assim como também as línguas estrangeiras faladas em Jerusalém, lá em Atos no capítulo 2, por ocasião do Pentecostes, foram indicativo para uma salvação de contornos mundiais, mas um sinal de que a salvação não estava mais contida na nação de Israel. Ou seja, não mais apenas a salvação estaria localizada na nação de Israel, mas em todas as nações que crescem em Cristo, inclusive em Israel. Portanto, os outros idiomas falados são sinais para os incrédulos, porque é um sinal de que Deus visitou a humanidade com uma outra
com outro episódio linguístico. As línguas de Pentecostes demonstram que Deus agora salva as nações por meio da fé em Cristo Jesus. Isto é um sinal para nós de bênção, porque somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas também um sinal de que mudou a dispensação e a salvação não está presa mais à etnia de Israel. Por isso você entende, como eu disse na aula passada, que a ideia de se crer na salvação de Israel nacional, político hoje, é um tipo de sionismo cristão, não tem nada a ver com conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é indicativo, tanto em 1 Coríntios 14, quanto também aqui em Atos 2, que eu me referi, de que a salvação não está presa mais a nenhuma bandeira nacional. Ela agora pertence a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, inclusive os israelitas que se converterem ao Senhor Jesus. Algumas considerações finais, meus irmãos e irmãs. O dom de línguas foi um sinal para nós de novos tempos, de uma salvação em Jesus Cristo. Uma salvação dada a todos os povos. Como marca da vinda do Espírito Santo em Pentecostes para todos aqueles que creem em Cristo. Como um dom revelacional, as línguas, sem interpretado, eram úteis para a igreja no primeiro século. Mas o dom de línguas era apenas um sinal, marca da fundação desta nova dispensação por meio dos apóstolos e profetas, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versos 20. Os apóstolos e profetas são o fundamento desse novo momento. Agora o fundamento cessou, você não fica fundando a igreja em todo momento. Foi no primeiro século que as línguas tiveram seu papel. O dom de línguas cessou, assim como cessou a fundação dos profetas e dos apóstolos, porque nós já temos a suprema profecia, que são as Escrituras Sagradas, o nosso cânon. Portanto, aqueles que ainda insistem que existe hoje o dom de línguas, essa insistência, ela não faz sentido. Ou ela faz tanto sentido quanto alguém que está dirigindo um carro, desce do carro e pega a placa de trânsito e coloca dentro do carro e leva para casa. Não faz sentido. As línguas, ou o dom de línguas, foi um sinal para uma época. Este sinal foi dado lá no primeiro século, a igreja foi fundada. Nós não precisamos mais carregar placa de trânsito, porque ela já teve o seu propósito. Que Deus nos abençoe, que este ensino possa ter edificado a sua vida e que você possa conhecer um pouco mais acerca deste assunto por meio desse estudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.